Recebi o e-mail às 18h47 de uma sexta-feira. Assunto: inconsistências detectadas. Ação imediata necessária. Quando abri o anexo e vi os números, meu estômago virou. Não eram apenas inconsistências, era fraude. Fraude sistemática, deliberada, assinada por alguém que eu conhecia havia 5 anos. E o pior, ele sabia que eu tinha encontrado. Porque 3 minutos depois de abrir aquele arquivo, meu acesso ao sistema foi revogado, meu ramal foi desativado e um segurança apareceu na minha sala dizendo que eu precisava me retirar imediatamente por violação de protocolo de confidencialidade. Eu tinha 15 minutos para sair do prédio, 15 minutos antes que meu crachá se transformasse em um pedaço de plástico inútil. Mas aqueles 15 minutos foram suficientes, porque eu não cheguei onde cheguei sendo descuidada. Meu nome é Marina Castelo e por 12 anos fui analista sênior de compliance na Vértice Logística, uma multinacional brasileira com operações em 17 estados e faturamento anual que beirava os 800 milhões. Não era glamuroso. Ninguém te aplaude por encontrar uma nota fiscal errada ou por cruzar dados de fornecedores às 3 da manhã, mas era essencial. Eu era a pessoa que garantia que cada centavo movimentado pela empresa tinha origem, destino e justificativa. Era a guardiã invisível que mantinha a Vértice longe de multas, processos e escândalos. 12 anos construindo uma reputação de rigor técnico absoluto. 12 anos sendo chamada de chata, de burocrática, de exagerada. 12 anos ouvindo que eu deveria relaxar um pouco, confiar mais nas pessoas. E então chegou Rafael Drummond. Rafael veio de fora, contratado como auditor-chefe corporativo, depois que a Vértice fechou uma fusão com um grupo europeu. O cargo foi criado especialmente para ele, algo entre compliance e controladoria, uma posição híbrida com autoridade transversal sobre todos os departamentos. Na prática, isso significava que ele tinha acesso a tudo e respondia apenas ao CEO. Ele chegou com um currículo impecável, passagens por 3 das Big Four, MBA em Londres, menções em revistas especializadas. Usava ternos italianos, relógio suíço e tinha aquele jeito de falar que fazia parecer que ele estava sempre 3 passos à frente de todos. Nos primeiros meses, eu até admirei o cara. Ele reestruturou processos que estavam engessados, cortou redundâncias, implementou um software de auditoria em tempo real que parecia coisa de filme. A diretoria o adorava, o conselho o considerava um gênio. Ele rapidamente se tornou intocável. Mas eu comecei a notar coisas, pequenas coisas. Relatórios de fornecedores que passavam por aprovação acelerada sem o crivo normal de compliance. Licitações fechadas em prazo recorde, sempre favorecendo as mesmas 3 empresas. Notas fiscais com valores arredondados demais, descrições genéricas demais. Quando questionei, Rafael me explicou pacientemente que aquilo fazia parte do novo modelo de gestão ágil, que eu precisava entender que eficiência às vezes exigia flexibilidade, que o mercado não esperava mais por burocracias desnecessárias. Ele disse isso sorrindo, como se estivesse me ensinando algo óbvio. Eu sorri de volta e arquivei mentalmente cada uma daquelas transações. Durante 6 meses, eu fiz o que faço de melhor. Cruzei dados. Silenciosamente, metodicamente, fora do horário comercial. Peguei cada nota fiscal aprovada por Rafael e comparei com contratos anteriores, com médias de mercado, com históricos de fornecedores. Comecei a perceber um padrão. As 3 empresas favorecidas tinham uma coisa em comum. Todas tinham sido abertas nos últimos 18 meses. Todas tinham endereços registrados em escritórios compartilhados. E todas tinham sócios ocultos protegidos por estruturas de holding. Eu sabia que não podia levar isso para Rafael, então levei para a auditoria interna. Eles me disseram que Rafael era o auditor-chefe e que qualquer investigação sobre ele precisava passar pelo CEO. Levei para o CEO. Ele agendou uma reunião para dali a 3 semanas. 3 semanas. Tempo suficiente para Rafael descobrir que eu estava fazendo perguntas. E foi exatamente o que aconteceu. Na quinta-feira, antes da reunião marcada, Rafael me chamou para uma conversa informal. Disse que tinha ouvido rumores de que eu estava estressada, sobrecarregada, talvez precisando de umas férias. Ofereceu me transferir para uma posição menos exigente, algo mais tranquilo, onde eu pudesse trabalhar com menos pressão. Eu agradeci e disse que estava bem. Ele insistiu. Disse que talvez eu não estivesse se adaptando bem ao novo ritmo da empresa, que talvez meu perfil fosse mais adequado para estruturas antigas. Eu entendi a mensagem. Ele estava me oferecendo uma saída. Recusar era declarar guerra. Então eu recusei. Disse que adorava meu trabalho e que não tinha intenção de sair. Rafael sorriu, deu um tapinha no meu ombro
e disse que admirava minha dedicação. Na sexta-feira, eu recebi o e-mail e 3 minutos depois fui escoltada para fora do prédio. O segurança que me acompanhou até a saída era o Tomás, um senhor de 50 e poucos anos que trabalhava na Vértice, desde antes de eu entrar. Ele não me olhou nos olhos, apenas murmurou um pedido de desculpas enquanto esperava eu recolher minha bolsa e meu casaco. Eu não levei nada além disso, não toquei no computador, não abri gavetas, porque tudo o que eu precisava já estava comigo. Nos últimos 6 meses, cada documento relevante que eu havia analisado tinha sido copiado para um HD externo que eu mantinha em casa. Cada planilha, cada nota fiscal, cada e-mail, tudo com timestamp e hash de verificação para comprovar a autenticidade. Eu não era paranoica, eu era preparada. Saí do prédio com a dignidade de quem sabe que a história ainda não acabou. Fui direto para casa, liguei meu notebook pessoal e passei a noite inteira organizando tudo que eu tinha. Criei um dossiê técnico de 147 páginas com índice remissivo, gráficos comparativos, timeline de eventos e anexos comprobatórios. Documentei cada transação suspeita, cada aprovação irregular, cada desvio de procedimento. Calculei o montante estimado de superfaturamento, R$ 1.200.000 ao longo de 18 meses. Não era um número astronômico para uma empresa do porte da Vértice, mas era o suficiente para destruir reputações, encerrar carreiras e abrir inquéritos criminais. No sábado de manhã, eu tinha 3 opções. Primeira, levar tudo para a polícia e transformar aquilo em caso criminal imediato. Segunda, procurar um advogado trabalhista e transformar minha demissão em um processo por retaliação. Terceira, usar os canais que a própria Vértice havia criado para situações como essa. Canais que Rafael, na arrogância de se achar invencível, tinha ignorado completamente. Eu escolhi a terceira opção, porque vingança não é sobre gritar mais alto, é sobre usar as regras do jogo contra quem acha que está acima delas. A Vértice tinha um canal de denúncias anônimas. Era parte do programa de compliance que eu mesma tinha ajudado a estruturar anos atrás, antes de Rafael chegar. O canal era operado por uma empresa externa, totalmente independente e tinha acesso direto ao conselho de administração, sem passar pela diretoria executiva. Ou seja, sem passar pelo CEO que tinha ignorado minha denúncia, sem passar por Rafael. Era o caminho perfeito. Às 10 da manhã de sábado, acessei o portal, criei um protocolo anônimo e anexei o dossiê completo. 147 páginas de evidências técnicas, irrefutáveis, devastadoras. A empresa externa tinha prazo de 72 horas para encaminhar ao conselho. O conselho tinha prazo de 5 dias úteis para instaurar uma investigação formal. A partir desse momento, o processo era irreversível. Enquanto isso, Rafael estava comemorando. Eu soube disso porque a Vértice tinha um grupo informal no WhatsApp, do qual eu ainda não tinha sido removida. Alguém postou uma foto da sexta à noite. Rafael em um bar com outros diretores, taça de vinho na mão, sorriso largo. A legenda dizia: limpeza feita, futuro garantido. Alguém respondeu com emojis de palmas, outro com um foguete. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eliminar a analista chata resolvia o problema. Não sabiam que a analista chata tinha passado 12 anos construindo sistemas à prova de gente como eles. Agora, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo isso já passaram por algo parecido. Já foram subestimados, silenciados, empurrados para fora por alguém que tinha mais poder ou mais lábia. E eu sei como é sufocante, como dói. Mas quero que vocês entendam uma coisa: conhecimento é poder. Documentação é poder. Paciência é poder. Se você está passando por uma situação injusta no trabalho, não haja por impulso. Haja com estratégia. Guarde tudo. Registre tudo. E quando chegar a hora, use os canais certos. Se você gostou dessa história até agora e quer ver como isso termina, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. E se você já viveu algo parecido, conta nos comentários. Eu leio todos. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu quando o conselho recebeu meu dossiê. Segunda-feira, 8h15 da manhã. Rafael entrou no escritório como sempre, confiante, cumprimentando pessoas, fazendo piadas. Ele não sabia que às 7 da manhã, 3 membros do conselho de administração tinham recebido uma notificação do canal de denúncias. Não sabia que eles tinham passado o domingo inteiro lendo 147 páginas de evidências técnicas. Não sabia que às 8 horas uma reunião extraordinária tinha sido convocada.
E ele definitivamente não sabia que às 8h10, a empresa de auditoria externa mais respeitada do Brasil tinha sido contratada para realizar uma perícia forense completa nos sistemas financeiros da Vértice. Eu fiquei sabendo disso porque uma das conselheiras, doutora Beatriz Fonseca, me ligou pessoalmente na segunda à tarde. Ela não perguntou se eu era a autora da denúncia, apenas disse: Marina, precisamos conversar. Hoje, pessoalmente. Nos encontramos em um café longe da Vértice. Ela chegou com uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão que misturava choque e raiva contida. Colocou a pasta na mesa e disse: Você tem ideia da gravidade do que está aqui dentro? Eu respondi que sim. Ela continuou: Nós confiamos nele. O CEO confiamos nele. Como isso passou despercebido por tanto tempo? Eu expliquei. Expliquei que não passou despercebido. Expliquei que eu tinha tentado os canais internos. Expliquei que fui silenciada, ameaçada e finalmente expulsa. Ela ficou pálida. Você foi demitida por denunciar fraude? Eu confirmei. Ela fechou os olhos, respirou fundo e disse: Isso muda tudo. A auditoria externa começou na terça-feira. Eles chegaram sem aviso prévio, como é protocolo em casos de suspeita de fraude. Bloquearam acessos, isolaram sistemas, começaram a requisitar documentos. Rafael tentou se posicionar como colaborador, oferecendo ajuda, explicando processos. Mas os auditores não estavam interessados em explicações. Estavam interessados em dados. E os dados não mentem. Em 3 dias, eles confirmaram tudo que eu tinha documentado. Superfaturamento sistemático, favorecimento de fornecedores fantasmas, desvio de recursos através de aprovações irregulares e mais. Descobriram que Rafael era sócio oculto de 2 das 3 empresas favorecidas. As holdings que protegiam a identidade dos proprietários tinham sido criadas por um escritório de advocacia que, coincidentemente, também prestava serviços pessoais para Rafael. A teia estava completa. Na sexta-feira, uma semana depois da minha expulsão, Rafael foi convocado para uma reunião com o conselho. Ele entrou sorrindo, achando que ia discutir os próximos passos da auditoria. Saiu escoltado por seguranças, com uma notificação de suspensão imediata e um processo administrativo instaurado. Todas as suas credenciais foram revogadas. Todos os seus acessos cancelados. Ele teve 15 minutos para recolher seus pertences pessoais. Exatos 15 minutos. A mesma cortesia que ele tinha me concedido. A diferença é que eu saí com a consciência limpa. Ele saiu com a certeza de que sua carreira tinha acabado. Mas a história não termina aí. Porque Rafael não era o tipo de pessoa que aceita a derrota silenciosamente. No fim de semana, ele começou a fazer ligações. Tentou acionar contatos na imprensa para plantar uma narrativa de perseguição interna. Tentou pressionar o CEO para reverter a decisão. Chegou a ameaçar processar a Vértice por danos morais e difamação. O problema é que ele estava lutando contra evidências técnicas irrefutáveis. Estava lutando contra algo mais poderoso. A reputação de uma empresa que não podia se dar ao luxo de proteger um fraudador. A Vértice era uma multinacional de capital aberto. Qualquer escândalo de corrupção interna poderia derrubar o valor das ações, afastar investidores, destruir parcerias. O conselho sabia disso e tomou a decisão mais racional possível. Cortou Rafael completamente e começou a reparar os danos. Na segunda-feira seguinte, recebi outra ligação da doutora Beatriz. Marina, o conselho gostaria de conversar com você formalmente. Podemos agendar? Eu perguntei sobre o quê? Ela respondeu: sobre seu retorno à empresa e sobre como garantir que algo assim nunca mais aconteça. Fui até a sede na quarta-feira. Entrei pelo mesmo hall que tinha sido escoltada para fora 2 semanas antes. Mas dessa vez ninguém me parou. Ninguém me olhou com desconfiança. O próprio CEO estava esperando na recepção. Ele apertou minha mão e disse apenas: Sinto muito. Nós erramos. Subimos juntos para a sala do conselho. A reunião durou 2 horas. Estavam presentes os 7 membros do conselho, o CEO, a diretora jurídica e o head de recursos humanos. A pauta era clara: reparação, reestruturação e prevenção. Começaram me oferecendo a reintegração imediata ao meu cargo anterior, com todos os direitos preservados e pagamento retroativo do período de afastamento. Eu ouvi em silêncio. Então a doutora Beatriz continuou. Mas gostaríamos de propor algo diferente. Queremos criar uma diretoria de integridade corporativa, uma posição com autonomia total, reportando diretamente ao conselho, com poder de veto sobre qualquer operação que apresente risco de compliance. E gostaríamos que você assumisse essa diretoria.
Eu pisquei. Uma vez. 2 vezes. Não era só uma reintegração, era uma promoção. Uma promoção com blindagem institucional. Perguntei quais seriam as atribuições específicas. O CEO respondeu: garantir que nenhuma fraude, nenhum desvio, nenhuma irregularidade passe despercebida. Você teria autoridade para auditar qualquer departamento, qualquer executivo, qualquer processo, incluindo a diretoria, incluindo a presidência. Sua palavra seria final em questões de conformidade. Era exatamente o tipo de poder que Rafael tinha abusado, mas dessa vez nas mãos de alguém que não tinha interesse em manipular o sistema, apenas em protegê-lo. Eu aceitei, com uma condição: que o caso Rafael fosse levado às autoridades competentes. Não apenas uma resolução interna, um processo criminal completo. O conselho concordou sem hesitar. Assumi a nova posição na segunda-feira seguinte. Meu primeiro ato oficial foi reestruturar completamente o departamento de compliance. Contratei uma equipe nova, treinada especificamente em detecção de fraudes. Implementei auditorias cruzadas trimestrais, onde diferentes equipes revisavam o trabalho umas das outras. Criei um sistema de alertas automáticos que sinalizava qualquer transação fora do padrão histórico. E mais importante, estabeleci um protocolo claro. Qualquer tentativa de silenciar, ameaçar ou remover um funcionário por denunciar irregularidades resultaria em investigação imediata e independente. A Vértice nunca mais seria um lugar onde a verdade poderia ser enterrada por conveniência. Enquanto isso, Rafael enfrentava as consequências. A auditoria externa concluiu que o montante total desviado era ainda maior do que eu havia calculado: R$1.800.000. O Ministério Público abriu inquérito. A Receita Federal iniciou uma investigação paralela sobre as empresas fantasmas. As holdings foram dissolvidas, os sócios ocultos expostos. E Rafael, o auditor-chefe que se achava intocável, virou réu em um processo por peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Seu nome apareceu nos jornais. Não como o gênio da eficiência corporativa, como um fraudador comum que tinha usado a confiança da empresa para roubar. 6 meses depois, a Vértice recuperou 90% dos valores desviados através de bloqueios judiciais e acordos com os fornecedores envolvidos. A empresa também revisou todos os contratos aprovados durante a gestão de Rafael, renegociou termos e economizou outros R$300 mil em superfaturamentos que ainda não tinham sido pagos. No total, o esquema tinha custado quase R$2 milhões à empresa, mas a exposição, a transparência e a resposta rápida do conselho transformaram o que poderia ter sido um escândalo devastador em um exemplo de governança corporativa responsável. Investidores elogiaram a postura da Vértice, clientes renovaram contratos e internamente a mensagem foi clara: fraude não será tolerada e quem denuncia será protegido. Quanto a mim, continuei fazendo o que sempre fiz, cruzando dados, revisando processos, garantindo que cada centavo movimentado pela empresa tivesse origem e destino claros. A diferença é que agora eu tinha poder real para impedir que algo assim acontecesse novamente. E acredite, não houve uma única semana em que eu não pensasse naquela sexta-feira, às 18h47, quando abri aquele e-mail e vi os números errados. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Não porque eu era especial, mas porque eu estava preparada. 1 ano depois, a Vértice promoveu um evento interno para celebrar a certificação ISO de compliance que tínhamos conquistado. Era um reconhecimento internacional de que nossos processos de integridade estavam entre os melhores do setor. Durante o evento, o CEO fez um discurso. Ele falou sobre transparência, sobre responsabilidade, sobre a importância de uma cultura organizacional onde as pessoas se sintam seguras para apontar problemas. E então, ele me chamou ao palco. Disse que a certificação não teria sido possível sem a coragem de uma pessoa que se recusou a ficar em silêncio quando viu algo errado. Disse que eu era um exemplo de integridade. A plateia aplaudiu. Alguns colegas se levantaram. Foi constrangedor. Mas também foi importante. Porque não era sobre mim. Era sobre enviar uma mensagem. Fazer a coisa certa vale a pena. Depois do evento, várias pessoas me procuraram. Algumas me agradeceram por ter exposto Rafael, porque elas também tinham desconfiado, mas não sabiam como agir.
Outras me contaram histórias de irregularidades que tinham testemunhado em empregos anteriores e que nunca tinham denunciado por medo de retaliação. E alguns, os mais jovens, me fizeram perguntas. Como você soube que ia dar certo? E se não tivesse dado? Você não teve medo? Eu respondi honestamente. Tive medo. Muito medo. Mas o medo de ficar em silêncio era maior. E quanto a saber se ia dar certo, eu não sabia. Eu apenas sabia que tinha feito tudo certo. Tinha documentado tudo. Tinha usado os canais apropriados. E tinha confiado que a verdade, quando bem fundamentada, é mais forte que qualquer mentira bem contada. Rafael tentou recorrer da sentença criminal. Perdeu. Foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto, mais a devolução integral dos valores desviados com correção e multa. Sua inscrição na Ordem dos Contadores foi cassada. Ele não poderia mais exercer a profissão. Sua carreira, que ele tinha construído com tanto cuidado através de manipulações e atalhos, tinha desmoronado completamente. E a ironia é que tudo poderia ter sido evitado. Se ele tivesse feito o trabalho dele com honestidade, se ele não tivesse subestimado a analista chata que cruzava dados às 3 da manhã, se ele não tivesse cometido o erro fatal de achar que poder temporário era a mesma coisa que impunidade permanente. Hoje, quando treino novos membros da equipe de compliance, eu sempre conto essa história. Não para me vangloriar, mas para ensinar uma lição fundamental. Integridade não é negociável. Não importa quão inteligente você seja, quão bem conectado, quão convincente. Se você construir sua carreira sobre fraude, mais cedo ou mais tarde, alguém vai notar. E quando essa pessoa tiver a combinação certa de competência técnica, documentação rigorosa e canais apropriados, seu castelo de cartas vai desabar. Eu também ensino algo mais. Se você testemunhar algo errado, documente. Se você suspeitar de irregularidades, investigue. E se você tiver certeza, denuncie. Mas faça isso do jeito certo. Não com fofoca, não com achismos, não com emoção, com evidências, com método, com profissionalismo. E para você que está assistindo agora, especialmente se você trabalha em áreas de controle, auditoria, compliance, finanças, eu quero ouvir sua história. Você já precisou denunciar algo no trabalho? Já se sentiu silenciado ou ameaçado por fazer a coisa certa? Ou talvez você tenha uma dúvida sobre como proceder em uma situação parecida? Deixa aqui nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde a gente compartilha experiências e aprende uns com os outros. E se você tem sugestões de temas para os próximos vídeos, pode mandar também. Eu leio tudo. Agora deixa eu te contar o epílogo dessa história, porque tem um detalhe final que vai fechar tudo com chave de ouro. 2 anos após o caso Rafael, a Vértice recebeu uma proposta de fusão com um conglomerado europeu. Era a maior negociação da história da empresa. Um acordo de 400 milhões de euros que transformaria a Vértice em uma das líderes continentais do setor logístico. Mas fusões internacionais exigem due diligence rigorosa. E a equipe europeia não estava interessada em discursos bonitos ou promessas vagas. Eles queriam números, queriam processos, queriam garantias de que estavam comprando uma empresa sólida, não um passivo jurídico disfarçado de oportunidade. A auditoria de due diligence durou 3 meses. Analisaram cada departamento, cada contrato, cada operação. E quando chegaram na área de compliance e integridade, encontraram algo que os surpreendeu. Um sistema robusto, bem documentado, com um histórico comprovado de detecção e resolução de irregularidades. Encontraram o caso Rafael e, ao invés de verem aquilo como uma mancha, viram como uma demonstração de maturidade institucional. A empresa não tinha tentado esconder a fraude, tinha exposto, processado, corrigido e implementado salvaguardas para que não se repetisse. Isso, na visão dos europeus, era exatamente o tipo de cultura corporativa que eles buscavam. O head de compliance do conglomerado europeu pediu para se reunir comigo pessoalmente. Ele era um senhor alemão chamado Klaus Richter, com 40 anos de experiência em governança corporativa. Passamos uma tarde inteira conversando sobre processos, sobre metodologias, sobre como criar culturas de integridade em organizações complexas. No final, ele me disse algo que nunca vou esquecer. Marina, em 40 anos eu vi dezenas de casos de fraude corporativa. E em 90% deles, havia pessoas que sabiam e ficaram em silêncio. Ou porque tinham medo, ou porque não sabiam como agir. Ou porque achavam que não faria diferença. Você não ficou em silêncio. E mais importante,
Você sabia como agir. Isso é raro, extremamente raro. Ele fez uma pausa e continuou. Se essa fusão se concretizar, e eu acredito que vai, gostaríamos de discutir sua participação na estrutura integrada de compliance do novo grupo. A fusão foi aprovada 6 meses depois, e sim, fui convidada a integrar o Conselho Consultivo de Integridade do conglomerado. Não como funcionária local, mas como referência técnica para operações em toda a América Latina. Foi a consequência mais inesperada de tudo. Uma tentativa de me silenciar tinha se transformado em projeção internacional. E tudo porque eu fiz uma escolha. A escolha de não ignorar números errados. A escolha de documentar ao invés de especular. A escolha de usar canais formais ao invés de buscar vingança pessoal. A escolha de confiar que sistemas bem construídos funcionam quando acionados corretamente. Rafael, por outro lado, saiu da prisão após cumprir 2 anos em regime semiaberto. Tentou recomeçar a carreira em consultorias pequenas, mas seu nome estava marcado. Uma simples busca no Google trazia dezenas de notícias sobre a fraude. Nenhuma empresa séria queria associar sua marca a alguém com aquele histórico. Ele acabou abrindo uma microempresa de assessoria contábil para pequenos negócios, longe dos holofotes, longe do prestígio que um dia teve. Não sinto prazer com a queda dele, mas também não sinto pena. Ele fez escolhas. E escolhas têm consequências. A última vez que eu ouvi falar dele foi através de um conhecido em comum. Aparentemente, Rafael tinha comentado em uma conversa informal que sua grande falha não foi ter desviado dinheiro. Foi ter subestimado a pessoa errada. Ele tinha dito, literalmente: se eu soubesse que a Marina tinha aquele nível de preparo, nunca teria tocado nela. A frase me foi repassada como uma espécie de elogio torto. Mas o que ela realmente revela é a mentalidade dele. Mesmo depois de tudo, mesmo após a condenação, ele ainda não entendia. Não era sobre mim, era sobre integridade. Era sobre o fato de que sistemas existem para proteger organizações de pessoas como ele. E que quando esses sistemas são acionados por quem sabe o que está fazendo, eles funcionam. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele e-mail às 18h47 de uma sexta-feira não foi o começo da história. Foi apenas o momento em que uma estrutura silenciosa, construída ao longo de 12 anos de trabalho meticuloso, finalmente foi acionada. Cada nota fiscal que eu tinha revisado com atenção obsessiva. Cada processo que eu tinha documentado em detalhes excessivos. Cada vez que fui chamada de chata, de burocrática, de exagerada, eu estava, na verdade, construindo algo. Credibilidade técnica. E quando chegou o momento crítico, essa credibilidade foi a diferença entre ser ignorada e ser ouvida. Aprendi que vingança corporativa não é sobre drama, não é sobre confrontos explosivos em salas de reunião ou e-mails raivosos enviados para toda a empresa. Vingança corporativa efetiva é silenciosa, metódica e utiliza exatamente as ferramentas que a própria organização criou para se proteger. É sobre conhecer o sistema melhor do que aqueles que tentam manipulá-lo. É sobre ter paciência para documentar tudo enquanto outros estão ocupados comemorando vitórias prematuras. É sobre entender que poder real não vem de cargos ou salários, mas de competência técnica inquestionável. Se você está em uma situação parecida agora, ouve o que vou te dizer. Não haja por impulso. A raiva é natural. O desejo de expor tudo imediatamente é compreensível, mas impulso gera erros. E erros dão munição para quem você está tentando combater. Em vez disso, respire, documente, organize. Entenda os canais formais disponíveis na sua empresa. Canal de denúncias, ouvidoria, conselho de administração, sindicato, Ministério Público do Trabalho. Cada organização tem mecanismos de proteção, mesmo que muitas vezes eles pareçam esquecidos ou ineficazes. O segredo é saber como acioná-los corretamente, com evidências sólidas, dentro dos prazos legais, seguindo os protocolos estabelecidos. E uma coisa fundamental, guarde tudo em local seguro, fora do ambiente corporativo. Cópias em nuvem com autenticação de 2 etapas, backups físicos em locais diferentes, timestamps e hash de verificação para comprovar que os documentos não foram alterados. Parece paranoia, mas é proteção, porque se você está lidando com alguém disposto a cometer fraude, essa pessoa também está disposta a destruir evidências. Não dê a ela essa oportunidade. Seja mais cuidadosa,
mais preparada, mais metódica do que seu adversário imagina que você seja capaz. Também aprendi algo sobre escolher batalhas. Nem toda injustiça corporativa vale a guerra total. Às vezes, a melhor resposta é simplesmente sair e reconstruir em outro lugar. Mas quando a injustiça envolve crime, quando envolve prejuízo real a terceiros, quando envolve a destruição sistemática de uma organização que outras pessoas dependem, aí não é mais sobre você, é sobre responsabilidade coletiva. E nesses casos, ficar em silêncio não é prudência, é cumplicidade. Foi por isso que eu não simplesmente aceitei minha demissão e procurei outro emprego. Rafael não estava apenas me prejudicando, estava prejudicando a Vértice, prejudicando fornecedores honestos que perdiam licitações para empresas fantasmas, prejudicando acionistas que tinham investido confiando na integridade da gestão. 5 anos depois do caso, a Vértice é uma empresa diferente, mais transparente, mais rigorosa, mais respeitada no mercado. O valor das ações triplicou. A rotatividade de funcionários caiu pela metade. E pesquisas internas mostram que 92% dos colaboradores confiam nos canais de denúncia e acreditam que irregularidades seriam tratadas adequadamente. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque uma situação de crise foi transformada em oportunidade de reestruturação, porque a empresa escolheu transparência em vez de acobertamento. E porque, no final das contas, integridade gera valor. Quanto a mim, continuo fazendo o que sempre fiz, cruzando dados, revisando processos, garantindo conformidade. A diferença é que agora faço isso em escala continental, treinando equipes em 7 países, estabelecendo padrões de compliance que protegem bilhões em operações. E sempre que treino uma nova turma, sempre que recebo um analista júnior nervoso me perguntando como deve proceder diante de uma suspeita, eu conto essa história. Não para me glorificar, mas para mostrar que sistemas funcionam, que fazer a coisa certa, da forma certa, no momento certo, produz resultados. Que você não precisa ser herói, você só precisa ser competente, preparada e disposta a agir quando necessário. A última lição, e talvez a mais importante, não subestime pessoas pelo tempo que elas estão em uma organização. Aquela analista que está há 15 anos no mesmo departamento, que conhece cada processo, cada sistema, cada cláusula obscura dos regulamentos internos, não é peso morto. É memória institucional. É continuidade operacional. É a pessoa que sabe exatamente onde os corpos estão enterrados, porque provavelmente ela ajudou a escrever o manual de como enterrá-los. Rafael aprendeu isso da pior forma possível. Ele confundiu tempo de casa com obsolescência. Confundiu conhecimento profundo com resistência à mudança e pagou o preço. Então, se você é líder, se você está assumindo uma nova posição de gestão, preste atenção nas pessoas que estavam lá antes de você. Ouça o que elas têm a dizer. Respeite o conhecimento que elas acumularam. Porque demitir a pessoa errada não é apenas cruel, não é apenas injusto. Pode ser, literalmente, a pior decisão estratégica da sua carreira. Rafael entrou na Vértice achando que era o cara mais inteligente da sala. Saiu algemado, desempregado e marcado para sempre. Eu entrei há 12 anos como uma analista sem grandes ambições, além de fazer meu trabalho bem feito. Hoje, sou referência internacional em integridade corporativa. A diferença entre nós não foi inteligência, foi caráter. E no longo prazo, caráter sempre vence. Se essa história te impactou, se te fez refletir sobre sua própria situação profissional, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser a mais inteligente, você só precisa ser íntegra, preparada e paciente o suficiente para deixar que a verdade faça o trabalho dela. Porque no final, a verdade sempre faz. Sempre. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.